Ó, pessoal, então com os olhos finalizados, eu já pus a cola aqui, ó, tá bem sequinho, ficou bem certinho, tá vendo? Agora vamos trabalhar o cabelo. Nós vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo, vou vir no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha desta forma, busco uma laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira. E vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base. A terceira carreira, eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto, volto o marcador para o lugar e venho no próximo ponto e faço o aumento. Essa carreira será um ponto baixo e um aumento. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo, no próximo ponto eu faço o aumento. Finalizei a terceira carreira, ao todo estamos com 18 pontos. Agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizamos a quarta carreira, ficamos no total com 24 pontos baixos. Agora eu faço o primeiro ponto da quinta carreira e vou trabalhar uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Trabalho essa sequência até finalizar a carreira. Finalizamos a quinta carreira, ficamos com 30 pontos baixos. A sexta carreira, eu faço uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 4 pontos baixos e um aumento. E você já faz o arremate do círculo mágico, que aí já fica arrematado esse início e não precisa cortar o excesso que vai ficar escondidinho para dentro. Finalizei a sexta carreira, ao todo estou com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos pelas próximas 3 carreiras. Ó, pessoal, já trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, então foram 3 carreiras. Agora vamos iniciar a carreira 10. Você vai fazer um total de 22 pontos baixos. Feitos 22 pontos baixos, você vai subir 6 correntes. Volta na segunda e faz um ponto baixo para cada corrente. Vamos ficar no total de 5 pontos baixos nesse cordão de correntes. Eu não vou pular nenhum ponto, já venho no próximo ponto aqui, ó, faço um ponto baixo e repito esse cordão de correntes. 6 correntes, volta na segunda, faz um ponto baixo para cada corrente. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e vou repetir essa sequência. E vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira, tá? Fazendo esse detalhe aqui para representar a franja dela. Ó, pessoal, trabalhei até chegar onde está o marcador. Agora eu vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui nesse cantinho. Fiz um total de 22 pontos baixos. Agora eu vou tirar fio para costurar esse cabelo na cabeça. Puxo aqui a laçada e vou colocar essa linha na agulha e pode fazer a costura, tá? O que você vai ter atenção é somente na franja. Você posiciona aqui, ó, deixando a franja para frente. Mais para trás aqui um pouquinho o cabelo, ó, vou pegar bem aqui mais atrás. Você observa aqui, dessa forma. Você puxa esse aqui para lateral, esse aqui para lateral, vai costurando
Se precisar, pode colocar por cima do outro, tá? O que você vai ter atenção é aqui, ó, no rumo desse olho de cá, você vai abrir a franja e é como se ela tivesse partida e vai posicionar a franja partida dessa forma, certo? Aí esse aqui, ó, desculpa que eu tô ficando rouca. Aí esse lado de cá você puxa aqui e vai puxando assim, certo? Até chegar aonde partir aqui, ó, a franja. Onde chegou para partir, aí você já começa a costurar pro outro lado, certo? Pode deixar a pontinha solta, você costura aqui até o penúltimo ponto. Aí essa pontinha aqui, ó, fica soltinha, ela vai ficar bonitinho. Mas conforme você for encaixando aí, ela vai tomando forma e dando o jeitinho certo aqui no rostinho dela, certo? Então é só você fazer a costura. O que precisar, como eu disse, você põe por cima das outras franjas que vai dando forma. O que é importante é você encaixar bem certinho aqui, ó, na parte de trás, que aí vai dar certinho na cabeça dela. Você põe mais para trás possível, ó, tá vendo? Bem para trás. Que aí na hora de costurar aqui, ó, você tem espaço e você vai dividir aqui, ó, nessa parte que você divide o cabelo dela. Ó, pessoal, finalizei a costura, ficou desta forma. Certo? Aqui só foi a costura, aqui na parte de cima eu nem passei costura, passei só em volta e nas franjas, para que fique assim partido, dessa forma. Agora a gente vai fazer a parte do rabo dela, né, do cabelo, é como se ela tivesse com o cabelo preso. Eu vou fazer um círculo mágico e dentro do círculo vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o círculo e venho no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou subir correntes do tamanho que eu quero o cabelo. Se você achar o meu curto, você pode fazer mais correntes. Se você quiser o cabelo mais curtinho, faça menos, tá? Isso aqui vai ser opcional. Aqui eu só vou te dar a ideia. Então, eu vou fazer um cordão de correntes. Ó, pessoal, eu fiz um total de 26 correntes. Feito as 26, eu volto na segunda e vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Ao todo, vamos ficar com 25 pontos. Trabalhei até chegar na minha última corrente e venho no mesmo pezinho onde eu fiz a corrente e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou repetir esse cordão de correntes. Vou fazer 26 correntes. Feito as 26 correntes, volta na segunda e começa a trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Cheguei aqui na minha última corrente, aí eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E vou repetir essa mesma sequência até finalizar toda essa circunferência aqui que nós fizemos do círculo mágico. Ó, pessoal, fiz então a forma que eu falei para vocês. E no total, eu fiquei com 7 coisinhas desse aqui, tá bom? Eu fiz 7 vezes no total. E vou cortar do tamanho que dá para costurar na cabeça. Aí, você vai posicionar essa parte aqui, ó, do círculo mágico, você posiciona
na altura que você preferir. Se quiser posicionar aqui, ó, bem no círculo mágico da cabeça, que simboliza o cabelo, vai ficar assim. Se você posicionar um pouco mais embaixo, o cabelo vai ficar um pouquinho, dá a impressão de ser comprido, né? Aí você olha a altura que você prefere para costurar o rabo dela, tá bom? Costura bem aqui, ó, utilizando o círculo mágico, esses pontinhos, os 6 pontos do círculo mágico, para posicionar certinho o cabelo dela. Ó, pessoal, já finalizei aqui a costura, ficou desta forma. Bem bonitinho o nosso trabalho. Agora, nós vamos costurar aqui no pescoço. Você vai colocar enchimento até que fique firme, tá vendo? Aqui tá bem firme o pescoço. E de cá também eu coloquei bastante enchimento para a cabecinha dela ficar firme. Que aí na hora que costurar aqui, ó, você pode fazer mais de uma costura, que aí vai ficar firme essa costura do pescoço, tá bom? Que aí vai segurar bem a cabeça. Se você quiser também pode colocar a garrafa PET, tá? Se você tem pouco enchimento aí, para quem me segue já viu que eu coloco garrafa PET nessa parte. Eu corto aquela parte do rótulo, enrolo bem enroladinha para colocar. Eu não gosto de colocar arame nessas peças infantis, porque com o tempo o arame quebra e pode ser perigoso, né? Mas faz na sua preferência. Se você tem costume de usar algum arame aí mais seguro, pode utilizar, tá? Aqui eu te dou dicas e você pode fazer a sua maneira, tá? Então, só fazer a costura, arremata e corta o excesso de fio. Ó, pessoal, já fiz a costura aqui, ó. Eu utilizei 2 carreiras do pescoço e 2 carreiras da cabeça. Eu faço primeiro a costura utilizando a primeira carreira aqui, ó. E depois eu faço mais uma costura utilizando a segunda carreira. Por isso que o pescoço fica bem firme, tá vendo? Pode balançar aí que ele vai ficar firme. Tá bom? Deixa um comentário me informando o que você tá achando dos detalhes, se você tá gostando do passo a passo, da videoaula, se está sendo fácil acompanhar, tá? Isso para mim é muito importante. Desde já eu quero agradecer a sua companhia. Ó, pessoal, agora vamos fazer a blusa de frio dela. Eu vou fazer aqui no total de 17 correntes. Feito as 17 correntes, eu volto na segunda e vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Vamos ficar no total com 16 pontos. A segunda carreira eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer 2 pontos baixos. Um para cada de base. Agora eu vou fazer 2 correntes. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora eu faço 2 correntes novamente. E trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Restando 4 pontos aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início. Ó, então eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora eu faço 2 correntes, faço 2 pontos baixos, um para cada de base. Faço 2 correntes e finalizo a carreira com 2 pontos baixos.
Ficou desta forma a segunda carreira. A terceira carreira eu subo uma corrente e vou fazer 3 pontos baixos. O meu terceiro ponto foi dentro do espaço de correntes. Aí eu faço 2 correntes, no mesmo espaço eu faço mais um ponto baixo. E faço um ponto baixo em cima do ponto de base, venho no próximo um ponto baixo e no espaço de correntes eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Agora eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nessa corrente. Aí, pessoal, ó, finalizei igual o início. Eu fiz aqui os pontos baixos, um ponto baixo no espaço de corrente, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo espaço e fiz um ponto baixo para cada de base. No espaço de correntes, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E finalizei com um ponto baixo para cada ponto de base, que são 2 pontos aqui no final. E no total, contando com as correntes, nós ficamos com 32 pontos, certo? E a próxima carreira eu vou fazer essa mesma sequência. Chegou no espaço de correntes, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Trabalha um ponto baixo para cada de base, chegou no espaço de correntes, eu repito essa sequência, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E trabalhe um ponto baixo para cada de base, chegou no espaço de correntes, eu repito a mesma sequência até finalizar a carreira. Aonde tem correntinha, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Ó, pessoal, terminei a carreira número 4, fiz exatamente como eu te expliquei e fiquei no total de 40 pontos baixos, tá? Agora a carreira número 5, eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Voltando aqui, já fiz aqui os meus primeiros pontos, 1, 2, 3, 4, 5, esse quinto está no espaço de correntes. Agora eu vou fazer 6 correntes. Feito a 6ª correntinha, eu venho aqui, ó, para o próximo espaço de corrente e faço um ponto baixo. E trabalhe um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no próximo espaço de corrente. Ó, pessoal, trabalhei 12 pontos baixos, agora eu venho no espaço de correntes, faço um ponto baixo, 6 correntes e venho no próximo espaço de correntes, faço um ponto baixo e finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz 4 pontos baixos, contando com esse do espaço de correntes, fiquei com 5 pontos baixos, certo? Aí ficou desta forma, ó. Já está formando para fazer o braço depois aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu só vou subir uma corrente, virar o trabalho e trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui. Chegou nas correntinhas, trabalhe um ponto baixo para cada correntinha, pegando apenas uma laçada e continue trabalhando um ponto baixo até finalizar a carreira. Só lembrando, nessa carreira nós ficamos com 36 pontos contando com essas correntes, tá? Então, no total, nós vamos ficar com 36 pontos baixos nessa carreira. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base, ao todo fiquei com 36 pontos, já conferi, tá certinho. Agora eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer um total de 8 carreiras idênticas, só ir e voltando, certo? É só subir uma corrente, vira o trabalho e faça um ponto baixo para cada ponto de base. E desta forma eu vou trabalhar por 8 carreiras.
Vamos continuar com 36 pontos em cada carreira. Ó, pessoal, então trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto. Aqui ao todo, contando desde o início, eu estou com 15 carreiras, tá? Então eu trabalhei carreiras de ponto sobre ponto aqui e contando desde a primeira carreira, estou com 15. Aí eu posso cortar esse fio e arrematar essa ponta. E nós vamos trabalhar agora aqui, ó, no braço. Eu vou prender o fio na agulha como se estivesse iniciando uma corrente. Tensiono esse fio para que esse nozinho aqui do começo fique bem firme, ó. Tá vendo? Não tá largo. Então, com o fio preso na agulha, eu vou trabalhar pegando aqui, ó, nesse ponto, no primeiro pontinho que eu tenho na parte da manga. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu já fiz 6 pontos. Eu venho aqui, ó, tá vendo que tem um ponto na lateral? Eu venho nesse na lateral e faço o 7º. E na parte aqui de baixo, eu vou fazer um ponto baixo para cada laçada das correntes. Feito um ponto baixo para as laçadas aqui, eu venho na lateral e faço o meu último ponto dessa carreira. Ao todo, estou com 14 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira do braço. E vou fazer carreiras de ponto sobre ponto, até da altura aqui, ó, até chegar aqui no pulso dela, tá? É só você vestir nela para ver se deu a altura. Eu vou fazer aqui em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Aí eu só vou repetir essas mesmas quantidades de pontos pelas próximas carreiras. Ó, pessoal, trabalhei as carreiras de ponto sobre ponto, contando desde a primeira carreira, estou com 12 carreiras feitas. Você pode cortar e arrematar o fio. E vai fazer a mesma coisa do lado de cá, a mesma quantidade de pontos e faça carreiras de ponto sobre ponto até inteirar 12 carreiras no total. Ó, pessoal, arrematei todos os fios. Fio do começo, o fio aqui do final, ficou desta forma. Fica bem certinho o trabalho. Olha as costas, como fica. Deixa um comentário me informando o que você tá achando do passo a passo. Isso para mim é muito importante, tá? Se tá conseguindo acompanhar, se tem alguma dica, alguma sugestão, tá? Sugestões sempre são bem-vindas, tá? Mesmo que seja para fazer crítica. Pode ficar à vontade. Pessoal, agora vamos fazer um bolsinho aqui, ó, nessa parte da frente. Então, eu vou fazer um cordão de 12 correntes. Eu já medi aqui, ó, 12 correntes vai ser suficiente. E vou voltar na segunda e faço um ponto baixo para cada corrente. Vamos ficar no total com 11 pontos baixos. Então, trabalhados 11 pontos, agora a gente vai fazer a segunda carreira do bolso. Para fazer a segunda carreira, eu vou virar o trabalho e não vou subir corrente. Viro o trabalho, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Então, eu tive uma diminuição. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nesse pontinho aqui, que eu vou deixar o último sem trabalhar.
Ó, pessoal, finalizei então a carreira, deixei o último sem trabalhar, ficamos no total com 9 pontos nessa carreira. Vou virar o trabalho, vou fazer a mesma coisa, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, deixando o último ponto sem trabalhar. Nessa carreira, vamos ficar com 7 pontos baixos. Aí, eu vou conferir aqui. Isso mesmo, está correto. Vou fazer a mesma coisa na próxima carreira. Viro o trabalho, puxo a laçada, faço um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo, subo uma corrente e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, deixando o último sem trabalhar. Finalizei a carreira, então ficamos com 5 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 5. Também já viram o trabalho? É sempre a mesma sequência, diminuindo o primeiro e o último ponto, certo? Então, eu fiz um ponto baixíssimo no primeiro, um ponto baixíssimo aqui no segundo, subo uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou ficar com 3 pontos. Aqui eu peguei errado. Coloquei o ponto baixo no ponto da frente. O ponto baixo tem que ser onde eu fiz esse ponto baixíssimo, né? O segundo ponto baixíssimo, porque nesse primeiro aqui a gente não trabalha, somente no segundo. Aí eu venho, faço o segundo ponto baixo dessa carreira e o terceiro. Então, na quinta carreira, eu vou ficar apenas com esses 3 pontos baixos, certo? Aqui eu posso cortar o fio do tamanho que dá para costurar. E você vai fazer outra pecinha igual a essa. Uma, você vai costurar de cá e você vai utilizar aqui, ó. Você posiciona dessa forma e deixa, tipo, que tenha um buraquinho aqui. Você vai utilizar a primeira carreira aqui de baixo, ó, para prender o cantinho e vai usar aqui, ó, quase que na metade da blusa, um pouco abaixo da metade, que aí ela vai ficar abertinha. Então, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 7ª e a 8ª carreira, contando de baixo para cima. E aqui o cantinho você costura. Pode costurar aí da forma que você preferir, contanto que ele fique bem certinho aqui e dá essa abertura aqui na lateral para ficar bem bacana o trabalho. Você faça o outro igual e vai costurar aqui, da mesma forma, na mesma altura. O que é importante, se você não seguir a quantidade de carreiras que eu tô falando, se você for pegar menos ou mais, para que fique esse buraquinho aberto, o que é importante é você fazer a outra costura igual a que você fez primeiro, tá? Isso que é importante, porque aí o trabalho fica padrão, fica bem bonitinho, não fica torto. Então, faça a sua costura e já volto para te mostrar o resultado. Fiz a costura aqui dos bolsos, ficou dessa forma. Aí, antes de colocar no corpo, eu vou fazer um detalhe aqui no pescoço. Nós vamos trabalhar com a linha verde, só pra... É um detalhe simples, é opcional. Se você quiser, nem precisa fazer, tá? Eu vou fazer só pra dar a impressão que tem uma gola aqui no pescoço. Aí, eu vou pegar essas laçadas aqui de fora, ó, e vou fazer um ponto baixo para cada laçadinha. É só uma carreirinha de ponto sobre ponto para dar um acabamento aqui no pescoço. Você pode esconder esse fio do início por baixo dos primeiros pontos, que aí ele já fica arrematado. Então, é só você trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base aqui na gola. Finalizou, arremata e corta o excesso de fio.